Birras de Mãe. Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe. Hoje temos um episódio um bocadinho diferente, não é, mãe? Estamos via computador. Eu em minha casa Sim. e a mãe na sua. Por isso, a probabilidade de entrar alguma criança por aqui por dentro é maior do que no estúdio do público. Mas é para dar mais realismo à coisa e além disso uma organização qualquer da energia europeia disse para gastarmos menos gasolina, Exatamente. portanto, e gasóleo, portanto estamos a cumprir com as normas. Estamos a matar saudades do Covid. Não falávamos Exatamente. assim. Foi quando as birras começaram. Exatamente, foi mesmo, e foi agora, nem por acaso não celebramos, mas fizemos em março anos. Pois, já vamos em abril. Esquece, Pronto, celebramos outra vez para o ano. Boa. E então, diga. Ana, mas isto não podia passar, esta revelação que eu tive, esta visão que eu tive, não podia deixar passar esta semana sem te vir aqui dizer. É que, sabes aquelas histórias em que a pessoa beija um sapo e sai-lhe um príncipe? Sim, sapo transforma-se em príncipe. Sempre foram. Exatamente, é verdade. É verdade, a mãe andou a beijar sapos a ver se funcionava. Eu não andei, eu ainda me falta experimentar, não tenho esperanças de encontrar um sapo. É teórico, ainda é conhecimento teórico. Não, é só com base em estudos científicos. Que li que afinal os sapos, não sei se todos, mas pelo menos uma espécie chamada Sonoran Dozer Toad, que se encontra mais nos Estados Unidos e no México, tem uma secreção que tem efeitos psicadélicos e trata a depressão, embora acho que muito tempo, quer dizer, tem efeitos sobre a depressão, mas muito curtos, mas isso também os sapos que se transformam em os príncipes também têm sempre um efeito bastante curto, sim. não é? Dizem sim, mesmo quando a pessoa fica apaixonada, aquela fase da lua de mel também não dura para sempre, não é? Pois, exatamente. E, portanto, ao que parece, a Food and Drug Administration tem uma série de farmacêuticas a tentar que esta substância passe para o mercado. A substância chama-se 5-meo-DMT ou qualquer coisa assim e, pelos vistos, antigamente, em algumas tribos ou povos, era fumada, punha-se numas folhas e depois fumavam-se as folhas. Mas viver o dia que a mãe me ia andar a tentar dar valor a uma coisa psicadélica, nem a dizer que as tribos fumavam não sei o quê. Tarda nada está com o cannabis. Se calhar é porque, sim, exatamente, não te disse nada, mas já experimentei. Mas é que o efeito disto é que, pelos vistos, as celebridades estão muito excitadas. Não, o que é sempre péssimo sinal. Desculpe lá. É o pior sinal. O Mike Tyson é um dos grandes advogados, que eu nem sequer sei quem é, e pronto, mas eu achei que não, era maravilhoso. A ideia que estas histórias, supostamente de fadas, se tornam realidade ou tem algum é sempre a mim um sinal científico. Ou tem um fundo, é uma coisa que me fascina, não é? Porque acho que nós passamos a vida a arrumar a magia, a tirar a magia das nossas vidas, quando ela na realidade basta começarmos a ler histórias aos nossos filhos e fica mais. Nem sabemos que moral é que estamos a passar aos nossos filhos. Nós estávamos a contar essa história, a pensar que era melhor ver a beleza mesmo no feio. E afinal a moral da história era que era melhor fumar um D, qualquer coisa. Não, Ana, é que não estás a perceber nada do que eu estou a dizer. Eles transformam-se em príncipes, certo. Pronto. É assim que elas os veem. O que a mãe tirou desse estudo científico é que os contos tradicionais são baseados em factos verídicos. E, portanto, podemos usar os contos infantis com mais cuidado e que podemos começar a tentar ver também casinhas de chocolate com doces, que podemos encontrá-las na floresta. E a deixar deixar pedras em vez de migalhinhas de pão quando andamos numa floresta para encontrar o caminho para casa, são tudo lições mesmo muito importantes. Mas é verdade que a lição moral desta história seria que
beijava-se um sapo e depois voltava-se a encontrar, quer dizer, podia-se beijar um sapo que era uma coisa feia, mas que na verdade depois se transformava Era uma num príncipe bruxa que o tinha feito que feio. tinha o feito feio e enfeitiçado, mas o que é que isso nos traz sobre o amor? Já que vamos levar os contos mais a sério, então qual é a verdadeira moral desta história? A moral da história é que o amor é uma coisa muito complicada. E que com psicadélicos fica tudo mais fácil. Estamos a acabar sempre no mesmo sítio, mãe, está-me a preocupar. Vamos dar Não, porque eu estava... muitas destas histórias infantis têm sido revistas à luz desta nova geração, mais... vou usar a palavra wokeana, não é? Estamos a ver se afinal essa história tinha machismo ou se tinha a ideia de que o sapo foi muito insistente porque pediu muitas vezes e deitou-se na cama com ela, apesar dela ter dito que não. E este olhar, que é um bocadinho distorcido sobre as histórias que nós antigamente líamos de uma outra versão, acha que ainda tem alguma coisa a ensinar aos nossos adolescentes que se estão a apaixonar? Eu não sei se tinha que ligar as histórias a isso. Isto era tudo um pretexto para falar dos amores dos adolescentes e do amor em geral. E, portanto, acho que todas as histórias que ensinem ou que mostrem que as aparências iludem no bom sentido. Exato. Porque normalmente estamos sempre a ensinar que as aparências iludem, para sermos mais desconfiados, para não aceitarmos que a pessoa que está a ser bondosa sem segundas intenções, etc, etc. Eu acho que devemos ensinar o contrário, que se calhar podemos encontrar em coisas que à primeira vista não parecem muito interessantes, ou em pessoas que não são muito instagramáveis. Exato. Podemos encontrar o amor da nossa vida, porque de facto dizia sempre que a beleza está nos olhos de quem olha, não é? Exatamente. E se calhar é uma conversa mais importante do que nunca nesta altura em que muitas vezes os adolescentes conhecem-se na versão Instagram, não é? E vêm, a primeira coisa que vão ver é o feed dessa pessoa, que está obviamente com a versão mais polida e mais filtrada no e tratada. Verdadeiro sentido literal. Sim, e isso pode levar a excluir logo alguns príncipes, não é? Só porque não está curado na versão Instagram. Por isso acho que sim, podemos continuar a ter esta história como barómetro. Eu acho que nós temos que, quando isto dos amores é sempre, e agora que a primavera vem aí, comove-me imenso ver adolescentes apaixonados. Aliás, comove-me ver pessoas apaixonadas. Já reparaste, Ana, que eles acham sempre que nós não os conseguimos ver. É como se tivessem um manto de invisibilidade do Harry Potter e estão tão um com o outro que de facto estão perfeitamente convencidos, e depois são tão engraçados porque quanto mais se mostram desinteressados, quanto mais tocam e fogem, quanto mais é tão fácil distinguir um casal que tem uma relação e que está, mesmo que ele esteja no meio de um grupo a tentar fingir que não tem. Exatamente. Quanto mais fingir que não tem, mais depressa se repara. E eu acho que nós falamos aos adolescentes e não é de agora, porque convosco também foi assim, falamos aos adolescentes sempre das doenças sexualmente transmissíveis, do uso do preservativo, da pílula do dia seguinte ou do dia antes, etc. E muitas vezes não lhes falamos de quando vimos estrelas, quando estivemos apaixonados, como é que nos sentimos, e às vezes o pai e a mãe e mesmo os avós estão em modo já um bocadinho desconectados, e faz bem aos próprios recordar como é que, não é que o amor tenha desaparecido, mas que como é que se parece um
um amor mais no início, não é? Que será sempre diferente. E também acho que temos algum pudor em falar sobre os nossos namoros de infância e sobre a da adolescência, sobre as relações mais curtas, que acho que é super importante, porque não... estava a ler uma coisa no outro dia sobre como os animais também têm, muitos dos animais mostram também períodos juvenis em que se juntam aos pares, mas durante pouco tempo, ou seja, são relações mais curtas, mais temporárias, e navegar essas emoções e ouvir na família falado de forma normal, como este amor muito intenso, que pode ser mais curto, como é que acabou, como é que as coisas, como é que sobreviveu depois, como é que se lidou com o luto, tudo isso são ferramentas muito importantes para uma fase em que os adolescentes estão hormonalmente e cerebralmente muito, muito mais intensos, ou seja, vivem tudo mais intensamente. E não há pior do que haver um adulto que diz, isso não interessa nada. Eu também tive muitos namorados e se passou, etc. Porque tem que haver um respeito enorme por esses sentimentos. Embora, obviamente, que quando contamos sobre nós próprios e até rimos dessas histórias que começaram e acabaram e do que sofremos, estamos a deixar, voltando às histórias, estamos a deixar pedrinhas no caminho para eles saberem encontrar o caminho para casa. Exatamente, e mesmo que pareça e que sintam que é o fim do mundo, porque parece mesmo que é o fim do mundo numa certa altura, quando há uma quebra muito grande, uma ruptura, quando se gosta de alguém que não gosta de nós, que gosta da nossa amiga, que por sua vez gosta de uma outra pessoa. E quando se navega isso tudo, fica-se com uma sensação, quer dizer, se ouvirmos estas histórias de uma forma natural, sem ser uma forma de gozar, nem ser uma forma de desvalorizar, mas de uma forma que dá valor àquilo que sentimos no momento, mas objetivamente a moral da história escondida é que sobrevivemos, não é? E que passamos a outra fase e conseguimos encontrar outras pessoas e que avançamos. Portanto, essas histórias vão ficando na parte mais funda do adolescente ou da criança. E a outra coisa que acho é que nós, de facto, temos mesmo que nos lembrar, eu gosto sempre de uma investigadora que na altura escreveu um livro, ela chama-se Dana Boyd, e que na altura escreveu um livro que foi muito, ainda antes do Covid, que foi muito polémico, porque toda a gente estava a falar das redes sociais e agora ainda pior, não é? Mas como os adolescentes só queriam estar no telefone e que só queriam estar nos jogos, só queriam estar nas redes sociais, e ela dizia, os vossos filhos não são viciados em ecrãs, eles são viciados em socializar. E esse é o drive que está por trás disso. E o que ela alegava era que, como nós adultos tirámos-lhes quase todas as possibilidades de estarem sozinhos, autonomamente, com os seus pares, porque na escola é um sítio estruturado, sempre vigiado, depois vão para as atividades extracurriculares que também são vigiadas, depois vão para casa, quer dizer, não há nenhum sítio onde eles possam estar, e o sítio mais fácil do que fugir de casa, como às vezes faziam quando o pai estava a dormir e ir até ao parque mais perto, ter com o namorado ou com o amigo ou não sei o quê, o sítio mais fácil para encontrar essa liberdade e essa sociabilidade sem supervisão do adulto é através de um telefone ou de uma rede social, e que eles procuravam esse ambiente em que, com tão pouca autonomia e liberdade no dia-a-dia, encontram no mundo do Minecraft, ou no mundo de construção, ou no mundo das conversas das redes sociais, um mundo inteiro onde podiam criar a sua vida com as suas regras. E que é uma coisa que os adolescentes têm que fazer. Por isso, falávamos sobre isto, sobre a importância de perceber o que é que eles procuram nas redes sociais, com todos os cuidados, mas lá está. Não é só os perigos, não é só falar dos perigos, é também perceber, porque há coisas que, por exemplo, com as minhas adolescentes que acontece às vezes, que é, viram-se uma vez numa festa e trocaram o Instagram e depois falaram, e ao princípio a pessoa vai logo para aquela coisa, são pessoas que estão a falar e que estão a tentar comunicar com elas, mas aquilo é literalmente o equivalente a ir a uma festa e falar com um amigo e conhecer essa pessoa, é uma nova forma de se conhecerem, e com os devidos cuidados, tem que ser uma forma, é a forma como eles socializam, e nós temos que aprender estas linguagens novas
para não sermos aqueles velhos do Restelo que dizem que é perigosíssimo, tudo é perigoso e que não os deixamos nenhuma... E que no nosso tempo é que era. No nosso tempo é que era. Por isso, para além de que, e que eu sei que a mãe já falou com as minhas filhas também sobre isto, é preciso descobrir a linguagem nova do que é, porque já não é namoro. Ai não, isso é todo um dicionário, novo. Eu estou a informar-me, eu vou escrever um livro sobre isso, porque eu acho que os avós precisam de saber, exatamente para não ficarem parados no tempo, precisam de saber. Mas só há uma coisa que me assusta nisso, e para acabar, é que realmente eu acho que quando nós passarmos estas histórias e estes exemplos para os nossos filhos, há uma coisa que é importante, que é o compromisso. Eu acho que a sensação que eu tenho de tudo o que me tenho andado a informar é que eles acham que essas histórias curtas não são legítimas e, portanto, têm muito medo da palavra namoro. Da palavra namoro, sim. Da palavra andar com, ou seja, o que for, mas da palavra de uma coisa em que duas pessoas se conhecem melhor, mas que não é definitiva no sentido de uma obrigação de casar. E essa alergia à palavra namoro e o que, pelo que eu tenho estado a estudar, depois só de facto confessam aquilo que sentem ao outro e só se comprometem quando acham que é para casar e para organizar a festa de casamento. Ora, eu acho que fizemos qualquer coisa mal quando eles não percebem que podem, das duas umas, parece que temos dois limites. Por um lado, dormem uns com os outros com uma facilidade que a minha geração não tinha, mas por outro lado... Não são capazes de dizer que estão a namorar. Não são capazes de dizer é de ti que eu gosto e, portanto, quando gosto de ti, tenho contigo uma série um pacto Sim. de lealdade e de fidelidade, claro. Enquanto durar. Claro. E quando não durar, tenha coragem de te dizer sem ser por ghosting ou por mandar uma mensagem por telefone, que não tenho coragem de dizer à frente. E, portanto, vamos ter que acabar, sapos. Mas vamos procurar Exatamente. Os sapos e esperar. Eu vou procurar os sapos. Esperar que os nossos adolescentes. Vivo no campo, se eu encontrar um sapo, eu mãe, por amor de Deus, deixe os sapos em paz, deixe lá os sapos em paz, que ainda inala qualquer coisa e começa a ver príncipes por todo lado, deixe lá. Que a mãe já encontrou o seu príncipe. Não, eu já tenho príncipe. Por isso é que eu digo, não se mete ao pé dos príncipes. Já tenho o meu príncipe. Deixe lá. Beijinhos, então. Até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido. O nosso mundo é, agora, o mundo de Donald Trump. Os autoritarismos crescem, o direito internacional é uma ficção, instituições como a NATO ou as Nações Unidas estão em crise existencial. Desde que tivemos a vaga democrática dos países de leste após a queda do Muro de Berlim, que a democracia nunca esteve em níveis tão baixos. A esquerda e a social-democracia recuam para mínimos. No novo tempo, as mulheres livres do mundo ocidental sujeitam-se cada vez mais cedo à ditadura da beleza, impensável em gerações anteriores. Quando nós falamos da opressão da beleza, estamos a falar concretamente da indústria farmacêutica, da indústria de cosméticos, da indústria da saúde também, com as dietas e os suplementos e tudo isso. As redes sociais amplificaram tudo. Sempre ligados, estamos cada vez mais desligados uns dos outros, sem companhia para o fim do mundo. Eu não sou contra a sensação de fim do mundo. A comida parece que sabe melhor, a libido aumenta. Que Fazer Quando Tudo Arde é um podcast sobre os tempos que correm, com Ana Sá Lopes. Estreia segunda-feira, no Público.